aquela panela, com todos os diamantes. E quando aconteceu isso, desencarnado em consequência, não é, do tiro que ele tinha levado, ele logo pensou: o que adianta ele pegar os meus diamantes e enterrar tudo? Ele também não está usufruindo nada, não é? Para que isso? E aí ele se compadeceu do irmão e resolveu seguir o seu próprio destino. Ele perdoou, porque ele achou que o irmão era muito infeliz. E em vez dele procurar vingança, ele começou a praticar o perdão, e para mostrar que ele tinha perdoado, ele procurava ajudar o irmão. Ele procurava livrá-lo, inclusive das coisas que poderia, não é, lhe acontecer. E quando ele viu que o irmão estava, aquele tiro que ele deu no pé gangrenou. Então era a hora de amputar a perna. Olha que coisa triste. E ele pensou: meu irmão não vai resistir. E ele passou para o plano espiritual, deixando aquela imensa panela escondida no meio das pedras. Gente, depois de 30 anos, lá no plano espiritual, esse que havia dado o tiro, que matou o irmão, né, porque acertou a cabeça, ele precisava reencarnar, não tinha outro jeito. Porque ele tinha pesadelos com aquele lugar das pedras. Ele lá no plano espiritual, ele sonhava com os diamantes. E ele queria voltar de qualquer jeito. Aí os espíritos combinaram que ele ia voltar assim, ele ia ter uma limitação física, ele ia sonhar sempre com os diamantes, porque a cabeça dele era centrada sempre naquela figura dele guardando os diamantes, né? Foi quando ele reencarna. Ele reencarna e desde pequeno ele falava para os pais: olha, eu vejo tantas pedras brilhando dentro de uma panela tão preta. E aquilo ele foi crescendo, mas sempre com aquelas visões, né? E ele casou-se com muita dificuldade para sobreviver, e aquele que ele havia assassinado voltou como filho dele. Mas o perdão, de fato, ele ajuda a gente a caminhar, porque ele voltou como filho, mas ele desde pequeno ele queria proteger aquele que era seu pai. Ele procurava de toda forma acalentar aquele coração que vivia só falando em pedras, porque tinha pedras, e que deixava todo mundo muito preocupado. Mas certa vez, esse filho já grandinho, né, os espíritos o levaram até onde estavam enterradas as pedras e mostrou e disse a ele: agora esse pesadelo vai terminar, porque ninguém mais vai achar essas pedras. Mas por que não vai achar? Porque simplesmente tiveram que fazer uma barreira para acumular água, não é? Para o progresso não parar. E quando eles fizeram essa barreira que fala, não é? Eles abriram as comportas e aquele caldeirão, ele não era caldeirão, era uma panela mesmo. Ele virou, né? E as pedras foi tudo lá para baixo. Então começa todo o ciclo de novo. Mas aquele pobre velho, porque já estava com uma idade bem avançada, ele estava semi-enlouquecido. Ele falava sem parar que ele sabia onde que tinha uma fortuna. E quantas vezes ele chegava naqueles lugares que tinha pedra, ele cavava com as mãos, deixava as mãos sangrando, e ele jurava que tinha diamantes escondidos. Então, como diz Emmanuel, nós desejamos tanto progresso para as pessoas, e de repente nós não sabemos nem o que nós estamos desejando, porque quase sempre se torna uma obsessão. É o dinheiro, é o poder, é tudo que nos leva ao prazer incontido, não é? E nós vamos mascarando a nossa face diante das pessoas.
E é como falávamos, o dinheiro bom é aquele que mata a fome, não é? Aquele que pode comprar remédios, é aquele que leva o progresso, é aquele, enfim, que a gente sabe que é trabalho e mais trabalho. Então, que Jesus nos abençoe.